A maior parte da população tem saudades no regime militar, diz nota do Clube Militar, o motivo que levantou o questionamento dos militares de honra corajosos e honestos. Foi o caso Daniel Silveira, diz também que a democracia que o Brasil vive hoje começou quando os militares que verdadeiramente amavam a pátria e a família, cuidavam do Brasil com braço forte, inibia a formação do crime organizado e parava a ação de políticos corruptos mercenários. General Eduardo José Barbosa diz que a democracia que temos hoje no Brasil começou em 1964, no regime militar, sem entrar no mérito das palavras que Silveira dirigiu ao STF. No vídeo que levou à sua prisão, Daniel Silveira atacou os ministros do Supremo, falou a respeito de venda de sentenças e ainda pediu o que a maioria dos brasileiros começaram a sonhar quando perceberam que estamos vivendo em uma ditadura da toga. Daniel Silveira pediu a AI-5, uma ação dura do regime militar, que colocou ordem e progresso no país que estava num verdadeiro caos. General Eduardo José Barbosa questiona por que os outros pronunciamentos semelhantes ao de Daniel Silveira, porém ditos por políticos e jornalistas de centro-esquerda, não são tratados como crime. General Eduardo José Barbosa faz críticas a ministros do STF. Em um deles, pergunta por que o ministro Marco Aurélio de Mello ameaçou os deputados, dizendo que em caso de relaxamento da prisão do deputado Daniel Silveira, eles prestariam contas com o povo, nas urnas, em 2022, na posição de um general braço forte, honesto que não aguenta mais tantas arbitrariedades nas leis do nosso país. Ele fala das saudades do regime militar, porque os ilustres ministros do STF pensam que apoiar o regime militar que foi instaurado a partir de 1964 é crime, quando uma grande parcela da população tem saudades daquela época. A democracia que temos hoje no Brasil começou em 1964. Vamos ouvir agora a íntegra da nota do General Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar, 19 de fevereiro de 2021, sem entrar no mérito das palavras dirigidas aos integrantes do STF, pelo deputado Daniel Silveira, pois fica bem claro aqui que ninguém está apoiando a falta de decoro do deputado, mas sim a questão de usar como uma atitude antidemocrática uma ação ditatorial. Vamos ouvir agora a íntegra da nota do General Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar. 1. Porque outros pronunciamentos semelhantes, porém ditos por políticos e jornalistas de centro-esquerda, não são tratados como crime. 2. Porque ameaças abertas contra a vida do presidente da República não são também tratadas como crime inafiançável. 3. Porque a liberdade de expressão só se aplica a esses mesmos indivíduos de centro-esquerda. 4. Porque esses supostos crimes praticados pelos apoiadores do presidente recebem alta prioridade nas investigações, enquanto crimes cometidos por aliados ideológicos ou denúncias contra os próprios ministros do STF ficam sem investigação ou aguardando a prescrição. 5. Porque o ministro Marco Aurélio ameaçou os deputados, dizendo que em caso de relaxamento da prisão do deputado Daniel Silveira eles prestariam contas com o povo, nas urnas, em 2022. Quem informou ao ilustre ministro que a população apoia as arbitrariedades do STF? 6. Porque os ilustres ministros do STF pensam que apoiar o regime militar que foi instaurado a partir de 1964 é crime, quando uma grande parcela da população tem saudades daquela época. 7. Porque os amparados pelo Poder Judiciário continuam sendo os criminosos já condenados. Esses, em sua grande maioria, enquanto puderem sustentar os melhores advogados, jamais cumprirão suas penas, podendo, inclusive, realizar passeios fora do Brasil, enquanto os que usam suas línguas para falar não podem nem sair de casa. Os de direita, é claro. 8. Porque os equipamentos do Adélio e de seus aliados não são periciados. 9. Finalmente, para não citar outras dezenas de exemplos, o crime propalado pelo STF e seus aliados de esquerda é referente a ameaças verbais, ou, na realidade, é por ser o acusado apoiador daquele que foi eleito pelo povo para governar o Brasil. Está bem claro que com esta nota do General Eduardo José Barbosa, é uma alerta para que a nação brasileira haja rápido antes que seja tarde, pois se deixar rolar solto tudo o que está acontecendo de errado neste país, com certeza vão tentar o possível e o impossível para derrubar o melhor presidente que esse país já teve, Jair Messias Bolsonaro.